Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos em janeiro de 2026, aqui sobre o canal, sobre o custo-benefício do kit Xeon, tentar achar o melhor preço. Eu sei que tá difícil, principalmente quando entra no campo da memória RAM e SSD, mas a gente vai sobrevivendo como pode, e muito em breve as placas de vídeo também vão ter um aumento, né? Mas eu tô aqui para compartilhar com vocês uma atualização que eu fiz em relação ao meu setup aqui, né? Meu conjunto, visando sempre o custo-benefício. Para quem curte uma experiência, jogar em 4K, com um pouco de dignidade ali, né? No mínimo 60 Hz, né? Para ter uma jogabilidade boa, mas não abrir mão de uma qualidade ali de textura alta ou até mesmo ultra. A gente sabe que o 4K ele acaba consumindo demais da GPU. E aí dentro do custo-benefício, né, do CLT, todos nós aqui, a gente tem uma opção no AliExpress que ela é muito interessante. Eu acredito que seja assim um upgrade mais pé no chão para quem está numa RX 580 ou numa RX 590, que é a Radeon 7. Né? Ela teve um boom muito grande alguns meses atrás, ali no ano passado, mas ali por falta de um pouco de entendimento em relação a BIOS e principalmente ao sistema de refrigeração dela, eu acho que o pessoal ficou um pouco de pé atrás. Eu já tenho essa placa já faz algum tempo, tá? Eu tenho ela nesse setup aqui. Ela vem por padrão sem o cooler, ela veio como a Radeon 7. E aí o cooler eu fiz aqui a adaptação, fiz aqui a instalação por fora. Aqui no meu outro gabinete aqui, mostrar pra vocês, é a mesma situação, tá? Aqui ela tá como uma Radeon 7 embaixo e uma 580 em cima para dar vídeo. Mas aqui eu consigo fazer a opção do jogo rodar sempre em cima da Radeon 7. Aí se eu precisar do Lossless Scale ou a saída de vídeo, como eu uso a 580, né? Então fica bem legal aqui, bem legal mesmo. E ela tá como Radeon 7. Qual que é a diferença da Radeon 7 normal e a Radeon Pro 7? A Radeon 7 ela é um pouquinho mais eficiente, ela consome um pouco mais, mas ela é um pouco mais eficiente assim em questão de performance, né? Aqui tá como uma Radeon Pro 7, tá? Mas o foco mesmo hoje é compartilhar com vocês essa placa de vídeo um pouco diferente, porque o que acontece? Essa daqui também é uma Radeon, só que ela já chegou como uma Radeon Pro 7, né? Tem a opção ali, ó, que infelizmente não vai pegar, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Tá muito escuro. Ela já veio com o cooler blower ali instalado, ó. Tá ali, tá refrigerando bem. Aqui vai dar pra ver melhor, eu acho. Tá vendo a luz acesa? E qual que é a diferença aqui? Esse setup ele tá com o 2680V4, 32 GB em Dual Channel, né? 2 pentes de 16 de 3200 ECC. Então pra gente não tem problema, a memória ECC ela é mais em conta e no nosso kitzinho ela vai bem. Tem o TPM 2.0 instalado, tá com o water cooler da Corsair e agora a placa de vídeo de 16 GB. A fonte eu tentei fazer uma gambiarra aqui para não ficar aparecendo muitos fios, mas não ficou muito legal. Mas o gabinete ficou assim, all black, na medida do possível. E no jogo que eu vou ter aqui para apresentar, mesmo que está na parte de treino aqui, é o monitor do X 34 polegadas, 60 Hz. E a configuração, né, só para dar continuidade aqui, tá dessa maneira. O gráfico personalizado, tá? Já vou chegar nele. O campo de visão 120. O monitor tá no máximo que dá, com a taxa de atualização o máximo que dá. Aí então aqui em avançado eu deixei o FSR, né? Modo qualidade e a geração ali de quadros, né? E nos gráficos eu deixei no baixo e o jogo no alto, que eu acho que já fica muito bom, né? O jogo tá bem otimizado.
E aqui as métricas tá assim, ó. Então eu estou conseguindo manter esse QPS, né, que já está com FSR, o consumo de CPU. Quero que reparem no frame time, tá? Já está um tempo assim. A temperatura aqui do meu Xeon 2680V4 empurrando bem a GPU. A GPU está dando o máximo que dá ali, 98%, 68 graus ali. O consumo dela quase batendo os 12 GB, né, de memória. E a RAM, né, aqui a memória do computador, né, 12. Então ele tá dessa maneira, tá muito na mão, tá, o jogo não precisa nem falar. Um pouco mais do setupzinho aqui, ó, como vocês podem ver. Ó como ela já veio. A AMD Radeon Pro 7. Então, o que isso significa? Que é só plugar e ser feliz. Vai colocar no computador e vai ser feliz. Não vai precisar fazer BIOS mod. Não vai precisar se preocupar com temperatura, com nada, porque ela já vem, o cooler a princípio tá dando conta. O consumo ali às vezes dá um pico de 200 na GPU, né? Então é bem interessante. A máquina é assim, como eu expliquei para vocês, passei um pouquinho. E aí fica essa observação. Com um frame time tão estável desse aqui, monitor 4K, num custo-benefício, porque essa placa, como vocês viram, né, já tem 3, 4 na verdade dessa placa. O que acontece? Quando tem cupom, alguma coisa que você consegue aproveitar, principalmente quando ela está em estoque aqui no Brasil, às vezes você vai estar pagando ali 700, 800 reais. Vai estar pagando às vezes mais barato do que uma RX 580 ou o mesmo preço. E não tem como comparar. Não existe uma comparação lógica. Ela, do jeito que está como Radeon Pro 7, ela performa mais do que uma 3060. Só que ela tem 16 GB de VRAM, que é um diferencial. Então, para quem está buscando, volto a dizer, depende da sua aplicação. 4K ou até mesmo 2K. Aqui é um 2K 180 Hz, né? 34 polegadas da Super Frame. Só que, até fazer um adendo, não tá os dois ligados aqui para mostrar, porque eu só tenho um cabo mini DisplayPort, ele está aqui conectado, DisplayPort, porque o cabo mini DisplayPort HDMI ele não suporta uma resolução 2K ou 4K. Ele vai suportar no máximo, pelo menos os cabos que eu tenho aqui, tá? Não sei se tem outro, mas enfim, eu não sei se a saída da placa não aguenta. Mas os que eu tenho aqui, que eu testei uns 2 ou 3, testei até aqueles adaptador pequeno, o máximo que ele suportou foi o Full HD a 60 Hz. Então, assim, às vezes você até monta e aí vai usar o cabo não vai, já vai achar que vai condenar a placa. E não é. Então, pega um cabo de boa qualidade, mini DisplayPort / DisplayPort, sempre dá preferência para essa opção. Né? Não que o HDMI não seja bom, mas o DisplayPort ele é espetacular, né? E no mais é isso, gente. Então ficou um pouquinho aqui do conjunto. É uma CPU, né? Um gabinete aqui bem pequeno, esse daqui, né? Comparado ali até o outro, ó, a diferença. Foi um aperto conseguir colocar essa placa aqui dentro. Achei até que não ia caber ali, mas deu certo. Só deu certo porque esse modelo tem um cooler embutido nela. E como eu disse, tá indo bem, não tá passando dos 70 graus. Ele vai isso aqui, ó, 68, 69. Não cheguei a conseguir passar dos 70 graus. Diferente da outra, que eu tenho a adaptação de um cooler aqui que eu fiz. Essa aqui vai estar desligado. Não, tá ligado. Ó, escuta o barulho. Olha ele girando. Aqui é um rolamento, né? Aqui eu peguei na opção do bivolt, então qualquer tomada vai ligar igual a fonte. Só que fez tudo por fora, né? Alimentação, e eu tenho essa opção de regulagem. E aí onde eu quero chegar, que a placa fica muito grande, né? Você precisa ter um gabinete mais comprido, ali já não daria certo. Mas é isso, pessoal. Não vejo uma outra opção para quem está tentando jogar em 2K, 4K, com uma placa de vídeo
sei lá, se alguém pesquisar e não sei, custando R$ 800 hoje, eu não sei quanto que tá, mas das últimas vezes que eu olhei tava acho que saindo isso, né? E aí eu acho que vale a pena perguntar pro vendedor se a opção que eles estão enviando é com cooler ou sem cooler, qual que é a BIOS que tá. E fica aqui a recomendação, como eu disse, né? Não é a primeira, não é a segunda. Já, se eu não me engano, eu tô com 3 ou 4 dessas Radeon e não tem placa melhor no mercado. Há um tempo atrás eu sei que eles anunciaram de 32 gigas, mas eu não tinha condição de pegar, tava o mesmo preço. E aí eu acho que para quem quer trabalhar com IA localmente, né, machine learning, você ter uma placa, né, em um cartão só 32 gigas, né, usando ali um slot é algo surreal. A gente está falando, não dá para comparar a performance, mas em questão de acomodar a IA, a gente vai ter hoje no mercado é uma 5090, né, que vem com 32 gigas, custando R$ 18.000 no à vista. Como eu disse, não dá para você comparar a performance, mas para você conseguir alocar é interessante. Mas as 16 gigas para quem está buscando jogos é possível, né? Tá aí a prova. E o Xeon sobrevive mais uma vez. É o conjunto custo-benefício 2680V4, não é o 2667V4, porque ele entrega no melhor cenário 10%, 15% custando o dobro, então não faz sentido. É melhor pegar um processador ali de R$ 65 para quem vai jogar em 4K, tá aí, ó. A GPU tá empurrando tudo que dá. Então tá aí. TPM 2.0 é uma plaquinha bem honesta. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, eu acho que é o melhor setup que vai existir hoje aí, os 32 GB, 16 GB de vídeo, monitor 4K custo-benefício, ou um curvo 2K de 180 Hz, ou com um tempo de resposta mais rápido, é possível rodar com esse kit aqui, CLT. Beleza, gente? Tá aí. Valeu, tamo junto.